Oi, gente. Eu sou Renan Bandeira Dias. Alguns já me conhecem como psicólogo e talvez podem ter pensado que no Divã com Renan eu estaria falando somente desse lugar. E também o de entreter, como mais um podcast, como tantos outros por aí. No início eu também pensei o mesmo, mas na verdade é que eu entrei num processo de buscar outras coisas que também me faziam feliz e que eu também poderia me desenvolver. Então eu percebi que o No Divã com Renan não se trataria somente de estar nesse lugar de entreter o público, mas o também de ajudar outras pessoas através de conexões. E através de uma conexão com diversos temas e diversas pessoas que sentarão no divã para um bate-papo, eu espero que a gente consiga também se conectar com vocês. Até lá! Bem-vindos a um novo episódio de No Divã com Renan. A convidada de hoje, ela é alguém que eu admiro muito. Eu tenho um carinho enorme por ela, nós já nos conhecemos fora daqui. Ela inspira, ela se reinventa, ela faz arremesso de 3 pontos na vida e nas multiformas que ela se apresenta. Ela é arquiteta, ela é atleta paralímpica de basquete sobre rodas e, como as próprias iniciais do nome já dizem, GG. Então ela veio aqui mostrar o quanto ela é grandona. Gabriela Giolo. Oi, tudo bem? Bom, Gabi, eu convidei você porque eu acredito que você tem muito a compartilhar conosco sobre a sua história, de como você reeditou também parte dela e ressignificou as fases do luto, né, de uma própria vida. Então, eu gostaria de começar, às vezes, com uma pergunta. Eu entendo que talvez ela é um pouco difícil de responder, como estávamos conversando fora, mas vou começar por ela. Quem é Gabi Giolo? Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que tem pra gente responder, porque é uma pergunta íntima sobre nós mesmos. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa extrovertida. Eu me reinventei com tudo que aconteceu comigo. E eu acredito que acho que eu seja uma pessoa simples com a vida e feliz com tudo que está acontecendo, com tudo que eu estou conseguindo fazer na minha vida hoje em dia, com tudo que eu estou construindo. Eu tô só no início da vida, né? Meus 20 e pouquinhos aninhos. Pouquinhos quanto? 25. Mas tem muita coisa para viver ainda, tenho muito o que experimentar, tenho muito o que conhecer da vida e do mundo. E são fases, e isso só vai acrescentando e nos fazendo tornar mais experiente com nós mesmos, com o nosso eu interior. E quem foi a Gabriela na infância, na adolescência e agora na vida adulta? A Gabriela da infância aprontava, da adolescência também. Acho que eu conheço um pouquinho. Eu cresci no sítio, inclusive moro no sítio até hoje. E eu acho que para nós crianças é a melhor coisa que tem, porque temos uma liberdade muito maior, né, de aproveitar, de conhecer, porque a gente precisa, criança, né, precisa ter experiências. E no sítio a gente acaba tendo uma liberdade maior, porque você tá ali no quintal de casa, você pode brincar até de madrugada não, mas até mais tarde, você pode experimentar coisas novas de brincadeiras, de sentidos, de tatos. E a adolescência também, aproveitei muito minha adolescência, tive várias experiências. E a fase adulta tô construindo um passinho de cada vez, tô experimentando coisas novas. Algumas coisas eu já sei que eu quero, outras coisas eu não queria antes, mas agora eu voltei a acreditar que eu quero e que eu posso e que eu consigo construir essa nova fase. Uhum. Bom, por ter uma proximidade com você também fora daqui, né, desse espaço, eu já sei sobre algumas coisas, mas se você puder, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que aconteceu naquele dia e como é que foi aquele dia que mudou a sua vida. Eu tive um acidente de carro automobilístico. Eu estava voltando de um aniversário, tinha trabalhado, estava praticamente 2 dias virados que eu estava trabalhando. Eu dormi no volante e acordei
com o carro, o volante já balançando. Aí eu já sabia tudo que ia acontecer, só segurei meu braço firme, porque eu tinha acabado de abastecer, então eu tava sem o cinto. Acordei, o carro batendo no guarda-reio, só segurei firme e já sabia o que ia acontecer, então o carro capotou. Fui ejetada para fora, tive um deslocamento de vértebra na altura da T12 e fraturei meu fêmur também. E como é que foi o suporte dos amigos, dos familiares? Você recebeu algum ou não? Minha família e meus amigos foram fundamentais, porque até no hospital eles iam me ver, iam me visitar quase todo dia. Eu fiquei em outra cidade, né? Então é uma cidade de 1 hora de distância daqui de onde a gente mora. Mas todo dia tinha alguém lá para me visitar e eu me senti muito querida e muito acolhida. Quem não pôde me visitar, me mandou um vídeo. É difícil, mas é confortante, porque eu lembro de tudo que eu passei e de como eu tô hoje em dia, e eu percebo que eu evolui muito e foram fases, né? Antes a gente ficava preocupado, mas hoje em dia não. Hoje em dia eu tô bem, apesar de estar emotiva, eu tô bem. É porque é um momento difícil na vida de quem passa por isso, mas sentir todo o carinho que meus amigos, meus familiares sentiram comigo foi fundamental para eu poder passar por tudo. E teve algum amigo ou alguém assim que foi muito marcante nesse período da sua vida? Acho que todos tiveram momentos que eu vou levar para sempre na minha vida. Óbvio que alguns se demonstraram mais presentes, até porque eu tenho muitos amigos que moram fora, né, em outra cidade. Mas todos têm um lugarzinho especial no meu coração, porque se fizeram presente conforme puderam, entendeu? Mas levo todos no meu coração. Então não tem ninguém que é mais especial de todos. Tem, mas... Não sei se é justo. Prefere não criar inimizades hoje, entendi. Não sei se é justo eu falar, porque, tipo, que nem Sim. o Julian, nosso amigo, ele foi muito presente em tudo, até hoje em dia. Como a gente tem metas diferentes hoje em dia, né? Porque a gente vai crescendo, vai evoluindo. Mas o Julian foi um dos que mais fizeram presente ali, ia me visitar sempre em Rio Preto, todo final de semana ele ia na minha casa, então é uma pessoa que tem o seu lugar especial no meu coração. E suporte da rede pública, você recebeu algum? Recebi, fiz todo o meu tratamento de reabilitação em rede pública. Fui no Luiz Montoro, em Rio Preto, que é referência em reabilitação física. Fui no Sara Kubitschek, fui para Uberlândia, Minas Gerais. E também eles me ajudam com o transporte, que hoje em dia eu pratico o esporte, né? Então eles me ajudam com o esporte também, 2 vezes na semana. Uhum. E conta um pouquinho mais sobre o esporte. Como é que foi a entrada desse esporte na sua vida? O esporte, ele foi o que me fez querer sair mais de casa, porque eu tive contatos com outras pessoas, né? Inclusive tenho até hoje contatos com outras pessoas com a mesma deficiência que eu. Então ele foi uma abertura de portas ali que eu não sabia que poderia ter. Eu tinha vergonha de sair de casa, então conforme eu fui tendo contato com o esporte foi que abriu assim as portas para mim. Hoje eu jogo basquete. Eu jogo basquete e sou atleta de atletismo também. E eu vi que você trouxe algumas medalhas, né? Que você... Eu trouxe... Cadê? Eu quero ver. Arthur, pega aqui pra mim, fazendo um favor. Aqui algumas das queridas. Olha, algumas. Algumas. Me conte a história delas, como é que foi? Essa aqui foi a primeira. Eu não ganhei diretamente, mas foi quando eu tinha acabado de entrar pro basquete.
o pessoal que eu treino, os meninos ali em Rio Preto, eles ganharam o Paulista. E aí a patrocinadora lá, ela deu pra mim essa medalha porque era uma maneira dela me incentivar. Então, eu tava começando no basquete, eu tinha poucos meses. Então, ela é uma grande incentivadora também, essa medalha. Ela é muito, muito querida pra mim. Foi a primeira que eu consegui. Meio de intrusa, assim, porque foram os meninos que jogaram. Eu não tava jogando ainda, não tava competindo. Mas ela é grande querida pra mim. Essa aqui é do Campeonato Paulista de 2021. E as outras, como é que As foram? outras, essa aqui eu conquistei esse ano também. Essa aqui foi a minha primeira do atletismo. Foi do meeting paralímpico. Eu ganhei ouro em arremesso de peso e arremesso de dardo. Fofinha. E essas aqui eu consegui semana passada, inclusive. Fresquinha. Fresquinha, acabou de sair do forno. Essas aqui foi ouro em arremesso de peso, ouro em arremesso de disco e prata em arremesso de dardo. O arremesso de disco, eu nunca tinha feito uma aula na minha vida. O meu técnico tinha me ensinado a técnica e foi. Lancei lá, ganhei um ourinho pra casa. Olha só, então chegou, falei, né? GG, né? Chegou fazendo história. E essa aqui pra mim é a mais especial. Por quê? Essa aqui é do basquete feminino, que a gente conseguiu esse ano também. Fomos campeãs invictas, não perdemos nenhum jogo. Então ela é a mais especial, porque o basquete é um esporte que tem todo o meu coração. É um esporte em equipe, então eu me dou bem com todas as minhas colegas. Isso é fundamental para você conseguir ter um bom resultado, né? Porque já que é um esporte em equipe, você depende muito da sua mentalidade, da sua convivência com suas amigas. Então ela é a minha favorita, não vou negar. Legal, muito bom. E como é que tem sido a sua relação com o basquete? O que você tem aprendido além do jogo? O que você acha, assim, na verdade, o que o basquete tem contribuído para a Gabriela de hoje? Você jogava antes? Eu acabei nem perguntando. Eu nunca joguei basquete na minha vida. Óbvio que, tipo, na escola, como a gente tinha matéria de educação, né, física, a gente teve um contato, mas na escola eu jogava vôlei e fazia arremesso de peso. Mas basquete eu nunca tive um contato assim diretamente, porque, sei lá, não era alguma coisa que eu tinha vontade de aprender. E depois do acidente foi o que eu tive um contato diretamente, é o que eu tenho um contato há mais tempo, estou uns 2 anos, acho que uns 2 aninhos, 2 e pouquinho ali. E é o que tem o meu coração, assim. Eu me sinto muito feliz no basquete, porque ali em Rio Preto eu treino com um time masculino. Porque como não tem time feminino aqui na região, eu treino com eles, que é onde eu mantenho o meu alto rendimento. E aí para campeonato, eu vou... Campeonato geralmente é em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Aí eu vou com o time de Minas Gerais, que é com as meninas que chama Valquírias. Valquírias? Aí cada um é de uma parte, assim, no Brasil. Não tem uma sede fixa ainda, por enquanto, mas é uma coisa que... É um projeto que a gente tem para futuramente ter uma casa das atletas, né? Que aí consiga recepcionar, porque a gente só consegue se reunir uns 15 dias antes do campeonato, onde a gente faz a fase de treino, né? Com as meninas todas juntas, e depois vamos pro campeonato. Mas é um projeto que a gente tem de conseguir se reunir mais vezes no ano, de ter mais fases de treinos, porque é fundamental para o time estar sempre mais entrosado e conseguir ter os melhores resultados. Sim, com certeza. Bom, eu gostaria de talvez trazer algumas reflexões importantes, né, também aqui, sobre a questão do corpo, do eu e da imagem corporal. Né? Eu acho que Freud vai dizer que eles são processos indissociáveis. E aí eu trouxe uma citação do Freud para poder pensar, né? Vou pegar aqui o texto, a referência, né? Então, em Freud, em 1923, com um texto publicado em 1996, na página 238, o texto é O Id e o Ego.
Então, ele vai dizer assim, o eu é, primeiro, acima de tudo, um eu corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas ele é próprio a projeção de uma superfície. Né? Então, ele quer dizer o quê? Né? Que esse eu ele é constituído por meio da forma do corpo total. Então, esse sujeito ele vai reconhecendo quem ele é, criando, construindo a sua identidade através desse corpo também. E, por exemplo, né, acho que os bebês, né, eles nascem, eles vão se desenvolvendo e eles vão experimentando as sensações, né, do corpo, o toque aqui. Então tem um investimento libidinal nesse corpo, né, mesmo ele sendo um ser de linguagem. Então é onde também ele vai aprendendo o controle dos esfíncteres, as sensações de como é sentir tocar aqui, tocar ali. Então, Freud vai dizer que todo esse processo, né, imagem corporal, o eu, eles são processos indissociáveis. Então, que o sujeito constrói a sua identidade através do corpo. Né? Então, é também muito marcado, né, os primeiros passos, como andou. Né? Então, conhecer o mundo através das pernas também. Né? E aí, pensando um pouco nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? E de que forma que você percebeu o que aconteceu com o seu corpo mexeu com a sua identidade? Quando eu tava no hospital, eu achava que, sei lá, eu não tava andando porque eu tava no hospital, não tava sentindo porque eu tava no hospital. E quando eu saísse do hospital, tudo ia voltar, eu ia ser a Gabriela de antes, eu ia voltar pra minha vida que eu tinha antes. E não foi isso que aconteceu, né? Eu tive que aprender coisas novas, eu tive que ressignificar toda a minha vida, praticamente. Porque eu não queria, no começo eu não queria ter que aprender as coisas que eu tinha que fazer comigo mesma, porque eu achasse, nossa, se eu aprender que eu tenho que fazer tal coisa, eu vou voltar assim pra sempre, então. E até então, no começo, era a minha mãe que me ajudava em tudo, minha mãe que fazia tudo pra mim, não tinha independência nenhuma, e hoje em dia isso é completamente diferente. Até então eu viajo para os campeonatos, sou completamente independente, então são todas fases que a gente vai tendo que passar, porque são coisas diferentes do que a gente estava acostumado, né? Então você tem um baque de um dia para o outro, nossa, minha perna não funciona mais, nossa, não sinto mais minha perna, nossa, isso não funciona, porque quando fala, virou cadeirante, o pessoal acha que você só não anda, né? Mas não, tem várias outras muito mais complexas do que simplesmente não andar. Porque seu corpo reagiu, vamos supor, de onde você teve a lesão, tudo ali para baixo foi comprometido. Então, tudo que você tem, inclusive dentro do seu corpo, o seu intestino, seus órgãos, tudo ali para baixo teve uma sequela ali. Então, é completamente diferente você ter que aprender a lidar com isso. Porque é diferente você nascer assim e você de um dia para o outro você ficar cadeirante, entendeu? Uhum. Porque, vamos supor, uma pessoa que nasceu assim, ela não tem a sensação de pisar numa grama, tomar um banho de pé e sentir água escorrer. Aí a gente, né, eu no caso eu sinto saudade, obviamente, não tem como eu ser hipócrita e falar, não, mas tô feliz também com o meu processo, com quem eu me tornei hoje, então tô feliz com a eu de 2023. Uhum. Sim. Eu acho que pegando um gancho no que você está trazendo, né? Acho que você vai falando sobre as fases do luto também. Porque de como foi, como é, né? E como está sendo olhar para esse corpo antigo e olhar para o corpo novo, né? Embora seja o mesmo corpo, mas com outras sensações, com outras funções, né? Então, Freud também vai dizer no texto de Luto e Melancolia de 1917 que o luto ele é a perda de um ente querido, como também de um ideal, né? Ou de algo simbólico que nós temos. Então, a perda das funções do corpo também é um processo de luto, né? E pensando nesse luto, eu queria te fazer outra pergunta, né, a respeito disso, de como é que foi encarar o luto e perceber e entrar em contato com o luto do próprio corpo, né, do corpo antigo para o novo corpo da Gabriela. No começo foi difícil.
mas conforme eu falei, eu acho que é muito importante para a gente que tem uma deficiência, que tem essa deficiência de um dia para o outro, ter contato com outras pessoas com deficiência também. Porque elas vão te mostrando que você vai conseguir seguir sua vida. Eu falei, né, que no hospital eu achei que a hora que eu saísse do hospital tudo ia voltar ao normal. E não voltou, e eu tive que aprender a lidar com isso, eu tive que criar novas experiências, tive que reinventar a Gabriela, né, porque faz 4 anos e pouquinho. Então, de 4 anos pra cá, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes. Às vezes as pessoas têm uma lembrança da Gabriela de 2019 que não corresponde com a minha eu de agora. E tá tudo bem. Só que as pessoas têm que entender que a gente vai evoluir também. Passei por um trauma, passei pelo luto. Eu acho que a parte que eu mais senti assim foi a negação, de ter vergonha de sair de casa, de ter vergonha de postar uma foto. Até muito tempo depois do meu acidente eu não tinha uma foto com a cadeira no meu feed, eu tinha muita vergonha de mostrar, de sair de casa. Até então o Julian falou pra mim que eu tava no terceiro ano da faculdade, quando eu tive o acidente. Ah, é verdade, você estava estudando, né? Aí, terceiro ano e meio. Aí, meus professores deixaram eu terminar aqueles 6 meses em casa, fazendo trabalho. E o próximo ano, como já era de TCC, que eu não ia ter muita frequência na faculdade, eu tinha que ir 2 vezes por semana só. E eu tava com vergonha, sabe? Eu não queria ir, eu queria conversar com os meus professores para terminar de fazer em casa. E meu amigo chegou para mim e falou: Gabi, você tem que mostrar para as pessoas, você tem que mostrar que você está inclusa naquele meio, porque as pessoas precisam te ver também. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ir na faculdade, obviamente que no primeiro dia fiquei com vergonha, mas a minha sala foi super receptiva também. Então tive pessoas maravilhosas ao meu lado que puderam contribuir para que eu tivesse um bom retorno na minha vida mesmo. Não somente na faculdade, mas na minha vida mesmo. Eu separei aqui, né, as fases do luto segundo Elizabeth, né, para a gente poder pensar de como pode ser o processo, talvez, de muitas pessoas que podem estar vivendo também algo parecido com você, né? Bom, nos casos de paraplegia, a vivência do luto ela é de modo muito singular, né, individual para cada um. E segundo Elizabeth, né, ela vai falar que entre essas etapas dessa vivência do luto, a primeira é a negação, né, que essa negação seria qual a pessoa apresenta uma defesa temporária da percepção da perda, né? Então, por quê? Porque isso gera uma angústia extrema. E a segunda parte é a raiva, né, em que esses sentimentos de revolta se fazem presente, sendo direcionado ao corpo ou às pessoas. E juntando com isso, ela fala sobre a terceira parte, que é a barganha ou a negociação, né, que às vezes é uma tentativa de, através de um pacto, oferecer algo em troca, né, para ter uma recompensa ou poder ter aquela função de volta, para amenizar aquela angústia, né, da perda, porque é uma ruptura, né, a paraplegia adquirida é do dia para a noite. Então, a pessoa ainda não se reconhece, como eu falei inicialmente, né, nas próprias questões da identidade. Ela não se reconhece naquele corpo, ela não entende, ela precisa reaprender as funções do corpo dela, né, de algo que ela já sabia antes e que agora ela desconhece. Então, ela fica jogada na frente do desconhecido, né? E o quarto, ela vai falar que é a depressão, né, que um sujeito percebe que não há mais como negar a sua perda e deixar de encará-la, emergindo assim também um temor do que virá a ocorrer no futuro, né? Então, como será que vai ser minha vida? O que eu vou fazer? O que mudou? O que não mudou? Será que eu tenho as mesmas oportunidades e possibilidades que antes? Quais são as de agora? Né? E quais são as que eu perdi? Então, o sujeito, às vezes, ele entra num estado depressivo nesse sentido. E a quinta é a aceitação e adaptação, na qual vai se iniciar essa internalização da situação, de modo que vai possibilitar essa pessoa viver com esse sofrimento da perda, do reaprendizado, de reeditar a vida, né, nesse sentido. Então, esses diferentes estágios, né, que eu fui citando, é da Elizabeth. Tem um trecho do livro dela que chama A Morte e o Morrer. Ela vai falar sobre pacientes em cuidados paliativos, mas ela traz essa reflexão para outros contextos também,
né? Então, eu achei que foi muito interessante e muito corajoso a forma que você foi lidando com esse luto, entendendo, né? Até conversando ali antes de sentar aqui, né? Você foi me contando até da questão até do namoro, como é que foi, né? Inicialmente, será que eu acho que o olhar do outro, né? Nesse ponto, porque o olhar sobre você mesmo muda e como o outro está me vendo agora, né? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa questão de como é que foi conhecer, né, seu namorado atual, a dificuldade que você passou no começo, ou o medo que você tinha. Você pode falar um pouquinho sobre? Eu posso? O Alan, ele já tinha me visto antes num barzinho que tinha aqui na cidade. Só que até então eu não sabia, né? Eu não o conhecia. Aí a gente começou a conversar no Instagram e tudo. E aí ele disse, vamos sair pra gente se ver e tal, tal, tal. Aí beleza. Aí eu mandei uma foto minha com os meus cachorros. Aí eu falei, aí ele respondeu, né? Vamos sair e tal. Aí eu falei, você reparou numa coisa muito importante que tem aqui nessa foto? Ele, sim, o que tem? Aí eu, tá, nada não, então. Porque eu nunca tinha tido um encontro. E ele foi o primeiro que eu tive uma coisa mais íntima, né? Porque era uma coisa só nós dois. E o resultado tá aí, a gente tá quase 2 anos juntos já. Olha só. E você acha que o olhar do outro sobre você mudou? Eu acho que às vezes as pessoas pensam que eu sou muito mais frágil, que eu preciso de muito mais ajuda. Até então tem um colega nosso que a gente saiu, foi pra uma festinha esses dias atrás. Aí ele falou, tipo, preocupado, né? Falou, Gabi, como você quer? Como que eu lido? Porque a gente nunca teve um contato direto, né? Aí assim, você quer que eu agache para falar com você? Como eu sei quando eu tenho que te ajudar? Eu falei, não precisa agachar para conversar comigo. Pode falar comigo normal, de pé. E quando eu precisar de alguma ajuda, eu te peço. Porque, tipo, tadinha, vou lá ajudar. Não, a gente tem a nossa independência. Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir ajuda. Sim. E quais são as coisas que você escuta das pessoas que parece um elogio, ou as pessoas acham que estão fazendo um elogio, mas na realidade não é? É sempre incrível. As pessoas olham pra mim e falam assim, tão bonitinha pra estar numa cadeira de rodas. E eu, tipo... Pode falar o que você falou antes. Eu só não ando, quem disse que eu sou feia? E é incrível que isso sempre acontece em locais públicos, né? De gente super X, que eu não conheço, chega em mim perguntando, nossa, o que aconteceu com você? Tipo, do nada, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Se é uma pessoa que eu tenho contato, eu não ligo de contar, entendeu? Mas alguém que eu nunca vi na minha vida chegar perguntando, nossa, você é paraplégico? O que aconteceu com você? Aí aquele monte de gente atrás, assim, ó, pra saber. Aí eu, no primeiro momento, eu entro em pânico. Aí eu fico olhando assim, isso tem a ver com você, hein? Eu não é uma pessoa íntima pra... Sim. E é diferente dela chegar com educação e perguntar, olha, desculpa, mas te vi ali e tal. Pode se você se sente confortável, pode me falar o que aconteceu com você. Do que a pessoa só chegar, nossa, o que aconteceu, hein? São maneiras de falar diferente. Sim. Você tem que ter uma educação para falar com as pessoas. Você não pode chegar, tipo, com uma voz grosseira e exigindo que ela te explique, te fale o que aconteceu com ela. Não é assim que funciona. Sim. Tem uma que a gente conversando outro dia, né? Você me falou e eu também pensei, né? Que eu acho que você citou ainda que era uma das que mais te incomodava. Que você disse assim, quando as pessoas me param e falam assim, eu vou rezar pra você se curar. Né? Como é que é ouvir isso? No começo eu ficava meio tipo... Tá, obrigada, reza sim, viu? Aí hoje em dia eu já, não, fica tranquilo, não precisa não. Eu entendo que é uma maneira de carinho, mas... Não preciso, eu tô bem, entendeu? As pessoas acham que só porque eu não ando eu tô mal, alguma coisa assim. Não, eu tô super bem.
aí acha que, vou fazer uma oração para você voltar a andar. Mas não é a oração que vai resolver, entendeu? Eu tive uma lesão ali na minha medula, e a medula é uma coisa que não se regenera, então não existem duas, igual a gente tem 2 olhos, tem 2 orelhas, não, a medula é uma coisa que se você tiver uma lesão ali, vai acontecer, inclusive essa do, vou rezar, aconteceu ontem, na fisioterapia, é uma senhora mãe de idade, né, aí ela, vou rezar pra um dia eu te ver correndo pela cidade, tipo, não vai acontecer, entendeu? Se bem que você dá uns cavalos de pau, né? É. Mas sobre rodas. Exatamente. E eu gostaria que você também falasse, eu acho que talvez tem muitas pessoas que ainda não sabem, né? O que é capacitismo e como que você enxerga no outro essas atitudes capacitistas? Capacitismo é você ter um preconceito com pessoas que têm alguma deficiência. Eu entendo que isso é uma coisa que vem na nossa sociedade há muito tempo, mas a gente tem que frear isso, a gente tem que botar um basta. Se é uma pessoa que tem alguma necessidade, fala, chama de retardado. Gente, isso é capacitista. Só que isso já vem na nossa sociedade, que é comum falar hoje em dia. Mas não, a gente tem que mudar isso, entendeu? Então, capacitismo é não ter pessoas com necessidades incluídas naquele lugar, você ter preconceito, às vezes até um olhar de julgamento é capacitista, só que as pessoas não percebem isso, e isso incomoda bastante. Mas aí fala, você tem que saber lidar com isso. Não, as pessoas têm que saber a maneira de se portar, de falar com as pessoas e de os olhares também. Sim. Que às vezes os olhares podem machucar mais do que as palavras. Com certeza. E eu acho que até pensando nisso, né, eu acho que é interessante também falar na questão da terminologia, às vezes mais adequada, né, para algumas situações, como a gente estava dizendo, que acho que hoje talvez o mais adequado não é falar pessoas com necessidades especiais, né, antes tinha o nome PNE, né, agora não é mais assim que fala, que se dirige, né, não é pessoa com necessidades especiais, sim pessoas com deficiência, por isso é o PCD. Então, acho que o PCD acho que é um termo que é mais utilizado agora. Então, acho que sai um pouco daquele caráter de ela é especial, né? Ela é excepcional. Acho que tinha essas terminologias que usavam, né? Para tratar ou referenciar a pessoa com deficiência. Então, acho que às vezes tem um excesso de cautela de algumas partes que acaba levando a um preconceito, a uma fala que machuca, uma fala capacitista, talvez, né? E então acho que é importante saber a forma adequada de falar. Eu entendo que a gente não precisa saber tudo, a gente vai errar, a gente vai se dirigir ao outro, talvez de forma equivocada, mas talvez se atentar a algumas coisas, eu acho que é importante, né? E aí eu queria também aproveitar e perguntar, acho que para a gente talvez finalizar, de como que você enxerga o mundo agora sendo PCD? Eu acho que a gente evoluiu muito, mas não bastante ainda, porque tem muito, não queria colocar dessa maneira, mas existe muito subpreconceito das pessoas falarem, não tenho preconceito e tal, mas a gente sabe por certas falas e certos olhares que tem. E é uma coisa que a gente precisa se politizar muito, porque eu não vou ficar te corrigindo toda hora, porque isso cansa também. Mas acredito que estamos numa constante evolução, quero acreditar nisso, quero acreditar num bem de todos nós. Mas acredito que existe muita coisa também para melhorar. Muita maneira de falar, muita maneira de se lidar com as pessoas, isso incluindo deficiente ou não. Mas acredito que a evolução é constante, mas a gente precisa estar ali de olho nela também para estar meio que politizando,
não sei, acho que estamos evoluindo, mas falta muita coisa ainda. Sim, também acho. Bom, eu gostaria de finalizar o encontro de hoje com uma coisa que eu ouvi num podcast que chamou Why. Foi a seguinte frase, né, que eu vi. Alguns dizem que é importante saber onde se quer chegar. Outros dizem que o que é importante é o caminho, o percurso, o processo. Mas eu acho que realmente o que é importante é com quem. Então, por isso acho que eu quero te agradecer por você estar comigo aqui nesse caminho desafiador que é esse projeto No Divã com o Renan. Então, acho que o com quem que eu escolhi hoje foi você. Então, muito obrigado por estar aqui e eu que agradeço contribuir com a sua vida, com a sua história, com a sua reedição, né? E quem sabe algumas pessoas podem pensar ou refletir sobre a vida ou sobre algumas questões a partir do nosso diálogo. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço.